Olá a todos, eu sou a professora Josiane Machiavelli e iniciaremos os estudos da nossa disciplina sobre tutelas. As tutelas estão elencadas no Código de Processo Civil de 2015, dos artigos 294 a 311. Mas as tutelas nem sempre existiram na legislação processual civil. Para que possamos estudar as tutelas, nós faremos primeiro um apanhado histórico a respeito do surgimento das mesmas. No Código de Processo Civil de 1973, a figura das tutelas eram vistas de forma bastante diversa. O Código de 1973, ele trazia 3 procedimentos de forma bem distintas. Nós tínhamos o procedimento de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. O processo de conhecimento, ele tinha por objetivo fazer conhecer o direito. A parte levava ao judiciário o seu direito para ser conhecido. A sentença visava que o magistrado desse a função jurisdicional no sentido de fazer conhecer o direito existente. Uma vez conhecido o direito e não cumprido pela parte adversa, entrava em vigor o processo de execução. Era o meio coercitivo através do qual o executado ele era obrigado a fazer o direito, a dar o direito à parte exequente. E o processo cautelar era o processo existente, como o próprio nome já diz, no sentido de cautela, de cuidado, de resguardo, era o processo existente a fim de você resguardar um direito futuro, de você proteger um direito. Quando você queria, por exemplo, bloquear determinado valor, impedir que determinada pessoa se desfizesse do seu patrimônio, você ingressava com um processo cautelar. Uma ação cautelar de sequestro, uma ação cautelar de arresto, uma ação cautelar de arrolamento de bens. Podemos usar o seguinte exemplo. Numa ação de divórcio, em que o ex-marido passa a se desfazer do seu patrimônio ou passa a usar dos defeitos do negócio jurídico na modalidade de simulação. Ele passa a dar em pagamento, dação em pagamento de parte do patrimônio ou mesmo da totalidade do patrimônio, simulando dívidas inexistentes. A fim de resguardar o patrimônio, de forma que ao final desse divórcio ainda exista patrimônio a ser resguardado, a parte autora do divórcio poderia promover uma ação cautelar de arrolamento de bens, a fim de garantir, de demonstrar em juízo quais bens existiam no momento da propositura da ação do divórcio, a fim de que se provasse no curso do divórcio, até que se provasse no curso do divórcio, a simulação existente. Outra situação, exemplificando novamente, era a questão dos herdeiros. Quando algum dos herdeiros, no processo de inventário, pudesse ter receio de que outro herdeiro viesse a dissipar o patrimônio, viesse a destruir este patrimônio, de forma que ao final do processo não existisse o patrimônio a ser dividido, nem mesmo a possibilidade de receber o seu quinhão hereditário em forma de valores, também era possível promover uma ação de arrolamento de bens, a fim de ficar garantido em juízo qual o patrimônio existente daquela pessoa falecida, qual o patrimônio do decujus. E assim existiam tantas outras medidas cautelares que eram tratadas pelo CPC de 1973 como um processo próprio. Então nós tínhamos 3 processos específicos no CPC: o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. Com o advento do CPC de 2015, houve uma junção dos procedimentos de antecipação de tutela e cautelar, chamados hoje de tutela provisória. As tutelas provisórias, hoje, no CPC de 2015, elas podem acontecer tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução. O CPC, ele separou as tutelas num primeiro momento, dividida em 2 grandes grupos.
as chamadas tutelas de urgência e as chamadas tutelas de evidência. Essa divisão, ela é importantíssima para que nós possamos entender o Instituto das Tutelas. Ambas estão separadas e tratadas em artigos distintos do CPC, as quais também serão base de aulas específicas dentro do nosso conteúdo. Porém, para que possamos iniciar esses estudos, é necessário que nós entendamos o conceito, né, de tutela de urgência e de tutela de evidência. Pois bem, vejamos, o próprio artigo 294 do CPC, ele nos traz a seguinte descrição. Artigo 294. A tutela provisória, ela pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, para iniciarmos esses estudos, nós vamos primeiro entender os conceitos que o Código nos traz a respeito das tutelas. E o primeiro grande conceito é a primeira grande divisão a respeito das tutelas, aquela trazida pelo caput do artigo 294. Então, que divide as tutelas em urgência e evidência. São duas modalidades distintas de tutela e são duas modalidades cuja distinção faz com que a parte em juízo dependa de produção de provas distintas a fim de requerer essa tutela. Primeira, a tutela de urgência, como o próprio nome já o diz, é algo que preeminentemente ela diz respeito a algo de perigo, né? A urgência, ela está vinculada ao perigo, ou seja, o direito ao qual eu estou buscando, ele está correndo o risco de não mais existir, de não mais poder ser verificado, se eu tiver que aguardar o curso final do processo. Se eu tiver de aguardar todo o processo de conhecimento para que ao final desse processo a sentença me seja favorável. Então, este perigo que eu tenho que aguardar, ele pode fazer com que ocorra a deterioração do meu direito, com que haja o detrimento desse meu direito. Então, por isso, a existência de um dano irreparável ou de difícil reparação. Então, quando nós falamos em tutelas de urgência, elas estão vinculadas a um perigo. Vamos imaginar, então, aquela mesma situação que nós tratamos ao falarmos de processo cautelar com relação ao divórcio. Na situação do divórcio, em que uma das partes esteja deteriorando o patrimônio, no sentido de vendendo, no sentido de simulando dações em pagamento, no sentido de doando esse patrimônio mesmo de forma gratuita, para que eu possa resguardar esse patrimônio, existe um perigo muito grande de que ao término do processo de conhecimento não exista mais patrimônio a ser dividido. E aí vocês podem dizer, não, mas nós podemos promover as devidas ações de anulação com relação a esses negócios jurídicos que foram praticados durante o processo de divórcio. Porém, mesmo fazendo as ações de anulação, até que você consiga provar, e se conseguir provar, né, essas simulações que aconteceram, talvez esse patrimônio possa não mais existir, né? Ou talvez a próxima pessoa que tenha feito a aquisição seja um terceiro de boa-fé, e aí eu não posso mais anular esse negócio jurídico, e a parte teria o direito de receber o seu quantum em valores. E talvez não existam valores para que a parte venha a receber o seu direito. Então, esse seria o perigo, né? O dano irreparável que a parte tem que provar para que ela possa, então, requerer a sua tutela de urgência. Então, a urgência, ela está vinculada a um perigo, né? Ou a um dano iminente, em que ela não possa aguardar o término do processo de conhecimento. Seria mais ou menos aquela tipificação que a gente sempre comenta. Ganhou, mas não levou. Eu tenho uma probabilidade extremamente grande de sair vencedora na ação, mas eu também tenho uma probabilidade muito grande de não levar o resultado final, tendo em vista os atos, as simulações que a parte contrária da ação está praticando. Então, relembrando,
a tutela de urgência, como o próprio nome diz, urgente, perigo. Eu não posso aguardar o final da demanda. Caso contrário, a probabilidade de que eu não tenha mais aquele direito é extremamente grande. Já, por sua vez, a tutela de evidência, ela não está embasada em perigo. Ela está embasada em um direito evidente, em um direito aparente. Ou seja, é muito claro, é inequívoco, é evidente que o direito seja da parte. Porém, nós não temos o perigo de que esse direito venha a perecer, de que esse direito venha a ser destruído, de que esse direito não exista ao final da demanda. Mas, de qualquer forma, eu quero resguardá-lo. Por quê? Porque é evidente, é bastante aparente que esse direito seja meu. Então, eu não quero aguardar o término da demanda. Eu quero que esse direito seja meu já nesse exato momento. E para que seja concedida a tutela de evidência, o próprio CPC, ele elenca as situações que a parte precisa comprovar a fim de que tenha essa tutela, então, concedida. Até porque, se não o fosse desta forma, né, a parte poderia tentar, de vários subterfúgios, comprovar essa evidência para, em toda e qualquer demanda, solicitar, então, uma tutela de evidência. Então, o artigo 311 do CPC, ele nos elenca, né, de forma taxativa, as situações que eu preciso comprovar a fim de que eu tenha uma tutela de evidência concedida. Eu não tenho que comprovar todas as situações do artigo 311, basta a comprovação de uma delas. As situações para a comprovação da tutela de evidência, elas farão parte da nossa aula específica sobre tutela de evidência, né? Nesse primeiro momento, nós estamos apenas distinguindo a tutela de urgência da tutela de evidência. Então, reportando novamente, para que fique bem claro, tutela de urgência é baseada em perigo, né? Um dano iminente que, se aguardarmos o final do procedimento, ele não poderá ser mais concedido à parte, né? Existe um perigo muito grande de que esse direito não mais exista. E a tutela de evidência, eu não tenho perigo, mas é muito evidente, é muito claro, é muito objetivo que o direito já seja da parte. E por isso a concessão para que ela detenha este direito desde já e não precise aguardar o término da demanda. O que nos dizia ainda o artigo 294? Então, nos reportando novamente a este artigo. A tutela provisória pode ser fundada em urgência ou evidência, ou seja, em perigo ou de forma objetiva, né, de forma clara que o direito é da parte. Parágrafo único. A tutela de urgência, cautelar ou antecipada, que é a classificação das tutelas provisórias, que nós vamos estar estudando também, pode ser concedida em caráter antecedente ou em caráter incidental. Vocês se recordam o que significa um caráter antecedente ou um caráter incidental? Pois bem, antecedente, como o próprio nome o diz, ela vem antes da ação principal. Nós comentamos no início agora da nossa aula que as tutelas, elas podem ser requeridas tanto nas ações de conhecimento quanto nas ações de execução. Bom, para tanto, falar que elas podem ser antecedentes ou incidentais significa dizer que elas podem vir antes do processo de conhecimento ou execução, ou no curso do processo de conhecimento ou execução. Então, as tutelas provisórias antecedentes, elas são aquelas em que a parte não possui uma ação principal em andamento, mas ela promove um pedido de tutela, né, que essa tutela seja requerida antes mesmo, né, que a ação principal esteja em andamento. Neste caso, né, esse pedido de tutela antecipatória depende de pagamento de custas. Por quê? Porque essa tutela é a ação inicial, né? É o pedido inicial do qual posteriormente haverá a ação principal que será vinculada a essa tutela concedida ou não.
Já a tutela incidental é aquela que acontece no curso da ação principal. Eu posso promover, por exemplo, numa situação de uma pessoa que dependa de um medicamento que não esteja sendo fornecido pelo Sistema Único de Saúde, onde eu promovo uma ação de obrigação de fazer, eu vou solicitar a tutela dentro da própria petição inicial da ação de obrigação de fazer. Nesse caso, a minha tutela é incidental. A tutela, neste caso, como o próprio CPC nos diz, ela independe do pagamento de custas iniciais. Por quê? Porque as custas estão vinculadas à própria ação principal. Quando ela é antecedente, eu preciso recolher as custas, porque a tutela antecedente será a própria ação, que se vinculará posteriormente a uma outra ação principal. A tutela incidental é o pedido, vinculado dentro já da própria ação principal. Então, o artigo 295 do CPC nos traz justamente essa orientação. O que nos diz o artigo 295? A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Por que que independe? Justamente como nós comentamos anteriormente, porque ela passa a ser um pedido da minha ação principal, como no exemplo da ação de obrigação de fazer, em que eu solicito que o juiz conceda a tutela para que, por exemplo, o Estado venha a fornecer desde já determinado medicamento, Então, as custas serão pagas vinculadas à petição inicial, o processo principal, de obrigação de fazer, e não de forma específica apenas com relação à tutela. Já com relação à tutela antecipada, como ela será uma ação própria, aí sim, nós vamos nos recordar lá da petição inicial. Toda ação, mesmo que não tenha cunho econômico específico, ela precisa ser valorada a causa. Então, ela terá, sim, custas a serem pagas, salvo as pessoas que sejam beneficiárias da assistência judiciária gratuita ou mesmo da justiça gratuita, Continuando, então, os estudos dessa parte de considerações iniciais acerca da tutela antecipada, nós temos o artigo 296 do CPC. O que nos diz o artigo 296? A tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Bom, primeira situação. Já para a concessão da tutela, uma das características para essa concessão é que ela possa ser revogada, Nós não teremos a concessão da tutela por parte de um magistrado de algum direito que não possa, que uma vez concedido, não exista a possibilidade de revogabilidade, Porque o próprio nome já nos diz, a tutela ela precisa ser provisória, ou seja, nós precisamos ter a possibilidade de que, se comprovado um fato novo, se comprovado o contrário daquilo que tinha sido provado anteriormente, o magistrado ele possa a qualquer momento revogar a tutela anteriormente concedida ou mesmo conceder uma tutela que venha, ou que tenha sido negada anteriormente. Então, o que significa isso? É a essência, do conceito de provisoriedade. É óbvio que quando o próprio CPC ele coloca, que a qualquer momento ela pode ser revista, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada, isso não significa dizer que essa revisão da tutela, ela diz respeito a uma mudança de opinião do magistrado, embora nós saibamos que as decisões interlocutórias, as sentenças, elas são embasadas na opinião, do magistrado sobre determinada situação, desde que fundamentada, Não basta que o magistrado simplesmente mude a sua opinião, mude o seu parecer, para que essa decisão venha a ser revogada ou modificada. É necessário a existência de um fato novo comprovado dentro do processo pela parte adversa, para que essa decisão ela venha sim e ela possa ser revogada.
Porque senão nós teríamos, desculpem, uma ofensa, né, à segurança jurídica das decisões. Se nós tivéssemos uma modificação que pudesse acontecer de forma livre, simplesmente pela própria orientação, né, pela própria orientação de decisões do magistrado. E isso aconteceria de uma forma bastante comum, porque nós podemos utilizar o exemplo dos magistrados titulares que saem em férias, né? Vamos imaginar que o titular saiu em férias, o substituto veio no lugar, o substituto concedeu determinada tutela, né, embasado no esclarecimento dele, na opinião dele, desde que devidamente fundamentado, e quando retornou o magistrado titular, ele resolva, por exemplo, revogar as tutelas concedidas, porque a opinião, o parecer dele é diverso da opinião do juiz substituto. Nós teríamos uma total insegurança jurídica nessas situações, né? Então, não basta para revogação, para modificação de uma tutela antecipada, o simples parecer do magistrado relativo à tutela anteriormente concedida. É necessário a apresentação de um fato novo, devidamente comprovado, e que este fato novo venha, sim, a trazer, um novo convencimento ao magistrado que, devidamente fundamentado, então, ele possa ter uma nova opinião, né, um novo esclarecimento a respeito daquela medida. E sempre lembrando, né, que como a tutela concedida ou não, ela se trata de uma decisão interlocutória, concedida, modificada ou revogada, ela vai ser sempre passível de um recurso, né, através do agravo de instrumento. O parágrafo único, ele nos reporta a seguinte situação: salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a sua eficácia durante o período de suspensão do processo. Nós temos, né, infelizmente, na verdade, um exemplo extremamente atual, né? Inclusive é o motivo pelo qual a nossa aula está acontecendo dessa forma, né? Nós não podemos nos ver de forma presencial para esse momento, que é a questão da pandemia pelo coronavírus. Nós estamos com os prazos suspensos até o dia 30 de abril. E as tutelas, né, que tenham sido concedidas, elas continuam com a sua eficácia durante esse período de suspensão, salvo se a própria decisão ela tenha se manifestado, né, exista alguma determinação de forma adversa. Caso contrário, durante a suspensão processual, a tutela ela continua assim em vigor. É necessário, então, que se atenham a estas situações, porque não é o fato de que se suspendeu o processo que a tutela também esteja suspensa. Não. As tutelas anteriormente concedidas, elas continuam sim a vigorar durante o período de suspensão. Então, eu preciso sim cumprir a determinação. Caso contrário, vamos imaginar uma multa imposta, ela está sim em vigor durante o período de suspensão. Então, vamos imaginar lá na nossa concessão de medicamento, que nós tratamos anteriormente, quando falávamos da tutela de urgência, né, onde a tutela foi concedida porque o perigo de dano é iminente, é urgente, porque eu estou tratando da vida do indivíduo, e vamos imaginar que o magistrado fixou uma multa para o não cumprimento, para fazer com que a parte adversa, né, ela cumpra efetivamente aquela tutela. No período de suspensão, a tutela continua em vigor. Então, se ele fixou, vamos imaginar, dia multa pelo não cumprimento, se o processo está suspenso por 30 dias e a parte não cumpre, esses 30 dias de dia multa, eles estão vigorando, tá? Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que a suspensão do processo não suspende a eficácia da nossa tutela, tá? Nós temos agora, então, nós vamos mostrar para vocês um quadro de classificação das tutelas, né? Para que vocês tenham bem em mente hoje a posição do nosso CPC de 2015 com relação à classificação das tutelas.
tutela provisória, então, de acordo com o novo CPC, ela é classificada em tutelas de urgência, que se subdividem em antecipadas, que podem ser antecedentes ou incidentais, e as cautelares, antecedentes ou incidentais também, né? E temos, então, as tutelas de urgência, né? Então, conforme o quadro exemplificativo para vocês, para que vocês tenham em mente bem essa subdivisão que o CPC hoje nos traz, né? Uma subdivisão de classificação das nossas tutelas. Essas tutelas, né, a classificação das tutelas trazidas pelo CPC, elas serão estudadas de forma individualizada nos nossos próximos encontros, né? Estaremos estudando cada uma delas de forma separada. As tutelas de evidência, né? As tutelas de urgência e as tutelas cautelares, né? Elas serão base de estudos de aulas distintas, a fim de que nós tenhamos bem em mente quando, né, que serão aplicadas cada uma delas dentro do nosso processo civil, né? Em quais ações e qual o momento de aplicação de cada uma dessas tutelas de forma específica. O artigo 297, né, continuando então a parte das considerações iniciais, ele nos traz a seguinte redação: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Quando nós comentávamos o fato de que a tutela ela continua a vigorar durante o período de suspensão do processo, nós já fizemos um pequeno comentário a respeito dessas medidas que o magistrado pode tomar. Existem situações que, mesmo sendo concedida a tutela, a parte adversa ela deixa de cumprir o procedimento, né? Ela não o faz de forma voluntária. E às vezes é necessário que o magistrado ele tome, né, algumas decisões, alguns modelos de coerção, né? Quando nós falamos em modelos de coerção, nós não estamos falando de prisão, né? Isso só seria possível lá no cumprimento de sentença de alimentos até 3 meses devidos e não pagos, mas modelos de coerção no sentido de modelos de meios através dos quais eu faço com que a obrigatoriedade da decisão acabe sendo mais eficaz com relação à parte adversa. Por exemplo, né? Quais seriam, então, essas medidas adequadas para a efetivação de uma tutela provisória? O magistrado ele pode impor multa pelo não cumprimento, né? Que é uma das situações mais verificadas no dia a dia, né, dos procedimentos. Quando o magistrado concede uma tutela e ela vem a não ser cumprida, né, é muito comum a parte solicitar a fixação de multa, né? Eu vou retornar ao nosso exemplo da obrigação de fazer para o fornecimento de medicamento, né? Ou mesmo a solicitação do arresto de valores para compra do medicamento, né? Onde o juiz então retém, né, da conta do ente público e disponibiliza esse valor à parte requerente, que vai receber o valor, vai efetivar a compra do medicamento e depois vai fazer a comprovação dentro do processo da aquisição do medicamento solicitado. Então, seriam exemplos de meios que o magistrado pode utilizar para a total efetivação da tutela, que muitas vezes, embora concedida, não é cumprida pela parte adversa. E se eu tenho uma tutela concedida, né, e mesmo com os meios que o magistrado tomou para essa efetivação, ela não foi cumprida, eu posso sim, no curso da ação principal, realizar o cumprimento desta decisão interlocutória. Embora, então, o parágrafo único do artigo 297, ele nos fale em a efetivação da tutela provisória
observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber, nós não vamos ingressar com um cumprimento provisório de sentença. Nós vamos ingressar com um cumprimento provisório de decisão interlocutória. Lembrando que a decisão que concede uma tutela é uma decisão interlocutória e não uma sentença. Nós não estamos falando em momento final de processo. Então, nós vamos aproveitar-nos das regras inerentes, né, à sentença, ao cumprimento de uma sentença provisória, para estarmos cumprindo provisoriamente uma decisão interlocutória. Então, eu posso sim, no curso da ação principal, realizar o cumprimento provisório dessa decisão interlocutória, a fim de fazer com que a parte ela seja assim obrigada ao cumprimento da tutela concedida e não cumprida de forma voluntária. Seguindo então, né, nós temos o artigo 298 do CPC, que nos traz a seguinte redação: na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Nós temos, né, na nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, lá em seu artigo 93, inciso 9, já a previsão de que todas as decisões serão fundamentadas sob pena de nulidade. Embora nós já tenhamos comentado em outras disciplinas, em outros momentos de aulas, né, de encontros nossos, que as decisões dos magistrados, elas são baseadas no seu livre convencimento. Esse livre convencimento, né, embora delimitado pelos pedidos das partes, ele também é delimitado pela legislação, né, pela jurisprudência, ou seja, ele tem o seu livre convencimento, mas esse livre convencimento precisa ser embasado na legislação, embasado na jurisprudência, embasado nos entendimentos, nas súmulas. Ele não pode ter um livre convencimento sem qualquer embasamento. Por isso, a previsão do artigo 298, motivará seu convencimento. Motivar significa fundamentar. Qualquer decisão sem motivação, sem fundamento, ela é passível de anulação. E o próprio CPC, no artigo 11, ele também faz essa colocação. O que nos diz o artigo 11? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, o juiz, sim, ele é livre, né? O magistrado é livre para se convencer, segundo o que, né, na opinião dele, trouxe maior clareza para o seu entendimento, mas desde que ele fundamente, né? Desde que ele deixe claro a parte, né, de acordo com qual fundamentação ele deu aquela decisão. E por fim, né, dentro desse primeiro momento da nossa aula, nós temos então o artigo 29. Me perdi, né? Essa função de youtuber aqui tá um pouquinho complicada, porque falar aqui, ler os artigos aqui, né? Então, vamos lá. Não posso pedir agora em sala, né? Em qual artigo que nós estamos, pedir para alguém fazer a leitura, né? Então, complica um pouquinho. Mas vamos lá, nós vamos falar aqui agora do artigo 299 e que fala a respeito de competência. E se eu pudesse agora, e se eu estivesse em aula com vocês, eu pediria aí o que é competência. Quem lembra, né, do que significa então competência? E para falar de competência, mesmo dentro das tutelas, nós precisamos relembrar um pouquinho desse conceito de competência, né? Se nós, né, voltarmos muito ao tempo, nós vamos nos recordar, né, que antigamente essa competência ela não era do Estado, nós tínhamos a lei de talhão, olho por olho, dente por dente, as próprias partes elas resolviam, não de uma forma muito consensual os seus litígios, né, e com o avanço da sociedade, então, houve essa necessidade de que o Estado, né, passasse a atuar com relação a essa solução. Então, o próprio Estado ele tomou para si
essa função jurisdicional, né? Essa função, então, de dirimir os conflitos, substituindo, então, a vontade das partes, substituindo a solução que as partes realizavam através da autotutela, da autocomposição. E a partir do momento, então, que o Estado passou a atuar, representando as partes, houve a necessidade, então, de estabelecer as chamadas competências. A competência, ela é o fracionamento da jurisdição, né? Ou seja, de acordo com o valor da causa, de acordo com o território, de acordo com a hierarquia, qual parte do poder judiciário poderá atuar em qual área, de acordo com qual matéria, de acordo com qual hierarquia, né? Porque se nós tivéssemos a competência delimitada para apenas um órgão jurisdicional, vamos imaginar apenas o STF, né? Seria impossível o julgamento de todas as causas por um único órgão jurisdicional. Nós já temos, infelizmente, né, uma demora processual, né, bastante grande em decorrência de inúmeros fatores, né, seja pela própria questão do número extremamente grande de demandas judiciais, porque nós somos, infelizmente, um povo vinculado a conflitos, né, nós não temos a cultura, né, da solução pacífica, né, seja pela falta de profissionais vinculados aos órgãos jurisdicionais, né? Seja pela falta de novos concursos públicos para que se aumentem as vagas, né, dentro dos órgãos jurisdicionais. Então, imagine se nós tivéssemos um único órgão para julgar, né, todos essas demandas que são levadas dia a dia ao poder judicial, né? Então, nesse sentido, é a competência, né? É a divisão do poder de estar solucionando aquilo que as partes levam ao conhecimento do poder judicial. E nesse sentido, então, nós temos o artigo 299 do CPC. O que nos diz, né, o artigo 299? Ele nos relata o seguinte: a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária do tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Isso significa dizer o quê? O próprio juiz que será competente para julgar a ação principal é o juiz que será competente para a propositura da tutela. Se eu tenho uma tutela antecedente, ela precisa ser promovida no mesmo foro de competência aonde eu promoverei posteriormente a ação principal. Se nós estamos falando de tutelas incidentais, ela já está dentro da minha ação principal. Então, eu preciso apenas cuidar a competência da minha ação principal, né? Não temos muitas dúvidas com relação a essa competência. E nos casos de tutelas vinculadas a segundo grau de jurisdição, por exemplo, nós estamos falando, né, dos próprios tribunais, né? E a competência será, né, nesse caso, o próprio tribunal. Lembrando aquilo que nós sempre comentamos, né, nos nossos encontros, que a competência ela é extremamente importante, né? Embora eu possa declinar a competência ao juiz competente, o advogado da parte autora é quem tem que ter todo o zelo, todo o cuidado para promover a ação no foro de competência, né? Embora esse equívoco ele possa ser sanado no decorrer do processo, né? O advogado precisa mostrar o zelo, né? Precisa mostrar o cuidado com a propositura da ação. E nós poderíamos perguntar, então, né? O que acontece, né, se a parte demandar tutela provisória no foro incompetente? Nessa situação, nós temos a própria explicação vinculada ao artigo 64, parágrafo 4º do CPC, que nos diz o seguinte: parágrafo 4º do artigo 64 do CPC. Salvo decisão judicial em contrário, conservar-se-á os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente.
Então, o juiz competente, uma vez recebido, né, declinada a competência para o juiz competente, ele recebeu o processo, ele pode simplesmente manter a decisão proferida pelo juiz incompetente, ou ele pode sim emanar uma outra decisão, né? Mas então, lembrando, né, cuidado, zelo, né, na realização da petição inicial, na propositura da petição inicial, para que ela já seja proposta no foro de competência e você não precise, né, passar, digamos assim, por uma dupla interpretação, né, por uma dupla verificação, né, do seu pedido de tutela, né, seja pelo juiz incompetente, seja pelo competente, né. Então, esse é o nosso primeiro momento de aula, né, onde nós tratamos, então, da parte geral das tutelas, para que se entenda um pouco a diferenciação entre elas, né, e os conceitos gerais, para que posteriormente nós possamos adentrar na parte específica de cada uma das tutelas. Eu gostaria, então, de pedir a todos para que vocês se inscrevam no canal do meu amigo e editor desse vídeo, João Paulo Decker. Se inscrevam lá, comentem o canal dele. E se vocês gostaram dessa nossa primeira aula, né, a professora Josiane aí, youtuber, né, uma novidade para esse momento, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho, que semana que vem nós teremos a nossa próxima aula, tá? Então, fiquem bem, uma boa semana de estudos a todos. Vamos acompanhar lá no portal Moodle da Uniarp a continuidade da nossa aula, né, com o material de apoio e com as atividades dessa noite. Um super beijo para todos vocês.